Alex, mudando um pouco de assunto, quero repercutir contigo todos os desdobramentos e alguns pontos ali em relação ao anúncio de compra do Master pelo BRB. Tem uma série de questões ali, uma série de questionamentos a respeito desse deal. E a gente tem visto o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, fazendo diversas reuniões, né? Se reuniu com o presidente do próprio BRB, com o André Esteves do BTG, tem reunião com o presidente do Banco Master, também com o CEO da XP, enfim, as principais instituições envolvidas e as principais instituições do país se envolvendo nessa questão e, claro, sob a batuta ali do Banco Central na figura do presidente Gabriel Galípolo. Como que você está avaliando esse movimento e também as repercussões no mercado financeiro desse deal, né? Como que você avalia essa compra? Poderia trazer algum tipo de movimento benéfico para o mercado, algum ponto sensível ali de apreensão do mercado financeiro? Como que você está avaliando essa movimentação toda? Felipe, eu vejo uma batata quente, né? Ninguém quer ficar com ela na mão, todo mundo quer repassar ali para justamente não sobrar mais um episódio que pode sobrar para o bolso do consumidor, que é o próprio FGC. E os bancos estarem desestimulados a isso, porque quem paga também, no final do dia, através de nós, né? Porque tem um custo desse capital, né? De estar alocado no FGC, isso é repassado claramente, isso não é uma bondade, né? Isso não é uma doação feita pelos bancos, né? Então a gente sabe que tem um preço do Fundo Garantidor de Crédito e os entes do mercado com certeza estão avaliando esse impacto. Tem gente que fala que é um resgate, né, por parte do BRB, tem gente que fala que é um movimento transacional puramente sendo por feito uma possível sinergia, como diz o presidente do BRB, né, que inclusive ele já se pronunciou, não só por canais oficiais, né, mas também a própria fala dele. E aí quando a gente olha os ativos que não estão, que é a maior polêmica, o Felipe, não é puramente a transação com o BRB, né? Porque realmente os ativos, inclusive tem ativos bons ali dentro, né? A parte de consignado, que o Master é muito grande nesse sentido. Mas a maior polêmica envolve os ativos que estão de fora, né? Que dizem, né? Que é o precatório, as participações que a empresa que o Master possui, que tem dúvidas sobre liquidez, né? Sobre o passivo do banco, enfim, que ficam essas dúvidas. Aí entra o Esteves na mesa, inclusive até foi uma matéria, se não me engano, do Lauro Jardim, né? Que diz que o Esteves se reuniu junto com o Daniel Borcaro, conversando sobre essas oportunidades. BTG que tem, né, que a gente sabe muito bem, tem uma envergadura, né, que a gente chama de banco S1, né, ou seja, um balanço do banco muito grande que pode até suportar esses ativos que talvez o Master não consiga suportar sozinho, né, que inclusive eleva, né, um pouco do risco de crédito que é muito questionado pelo mercado. Então pode ser uma transação, até eu digo benéfica para o cliente final, caso seja desenhado para um banco maior, ainda maior, conseguir absorver essa operação. Mas tudo vai depender, claramente, que a gente chama das amarras jurídicas, das amarras legais, né? Ou seja, da forma que a operação está sendo feita, essa articulação está sendo efetuada, lembrando que, inclusive, a FEBRABAN, né, aqui a Federação dos Bancos, né, como são dois associados, eles estão evitando, né, intermediar isso, né? Então aí entra o papel do Banco Central, né, nessa toada, aí o Galípolo como presidente da instituição tentando, né, enfim, escutar as duas partes. Eu vejo que é uma tarefa até saudável disso, né, do banqueiro conseguir reunir os dois lados da moeda e tentar conciliar, mas existe um limite disso, né? Acho que o que o mercado financeiro olha, Felipe, primeiro, é realmente a sustentabilidade do negócio, porque se realmente, eu vou fazer uma provocação aqui, se o negócio do Master, antes do anúncio do BRB, não era tão falado assim sobre possíveis riscos, porque agora, nesse exato momento, está saindo tantas matérias falando sobre riscos, se nos últimos meses pouca gente falava. Inclusive teve uma matéria de uma grande revista, que comentou aí de Piauí, revista Piauí, então o Paulo deixou falar, revista Piauí, eu li, revista na íntegra, falam de diversos detalhes, muitos deles a gente não sabe se está confirmado ou não, mas agora, desde final de semana para cá, vários veículos de mídia, inclusive que nunca comentaram sobre o assunto, começaram a comentar, que a gente fala hype, né? Entrou no hype. E aí eu entro na dúvida. Banco Central, você é responsável por fiscalizar, regular, entender se essas instituições são realmente saudáveis, né? Para conseguir ter a sua operação no dia a dia. Passou batido? O que aconteceu para ter esse risco sistêmico? Você acha que a gente tem um risco sistêmico? São perguntas, não são conclusões. Será que realmente esse risco sistêmico existe? Se existe, por que o Banco Central está olhando com lupa agora e não antes? Essa é a minha dúvida, Paula, porque se realmente nós estivermos aí à beira de um colapso financeiro
né, de diversos títulos do Master, eu fico na dúvida porque o Banco Central não fez o papel dele. De novo, é uma provocação, a gente não sabe o desenrolar disso, se de fato é mais ruído do que verdade, mas abre essas dúvidas que o mercado financeiro fala. E não é só os clientes na ponta final, né, que olha o range, que olha a taxa muito alta, e sim os próprios entes de mercado estão cientes desse risco.